com a expressão atônita no rosto. Snow contou sobre Agnes, transformando suas próprias cópias em guerreiros, sugerindo que essa era a razão da aparição de centenas de deuses, adicionando que ouviu dizer que só havia uma dúzia, nenhum deles no mundo. A mão de Agnei estava envolta em chamas brilhantes. Estendendo os braços, o demigodo atingiu o cenário de uma batalha feroz. Com sua aura de fogo, colocou a mão no rosto. Eu me perguntava como um demigode poderia fazer isso, com um simples movimento da mão. Depois disso, ele bateu no chão com o bastão. O personagem principal ativou sua Aicesora, agarrando o bastão com ambas as mãos. Lucas ativou a Idade do Gelo. À noite, no centro do fogo, começou a tossir violentamente, devido às nuvens de fumaça terem caído ao chão. Eles começaram a gemer de dor, colocando a mão no rosto. O personagem principal pensou em respirar, dizendo que tudo por causa da chama de Agnes. O oxigênio incendiou-se instantaneamente, preocupando seus pensamentos. Lucas notou que não achava que aguentaria a durar nesta luta, pensando em como encontrar o momento certo. Ele apertou as mãos em um punho. Shihuei declarou que este corpo ainda tem uma vantagem. De repente, empurrando-se do chão, Shuei entrou na batalha, colocando o punho atrás das costas. Ele congelou a 1 centímetro do corpo do demigode. Risadinha. Shuei disse que este corpo não precisa de oxigênio. De repente, uma explosão soou perto do pé de Agni. Sobressaltado, o demigode chamou o que viu de incrível. Vendo o ataque de Shuei, Agni observou que seu corpo resistia às chamas. Depois de mais um ataque, Shuei agradeceu pelo elogio. Depois do golpe, uma explosão soou novamente aos pés do demigode. Surpreso, Ivan informou que a chama estava desaparecendo. Risando, Shuei observou que não era assim, colocando a mão na perna do demigode. Ele se preparou para atacar. No momento em que a mão do Golem começou a se transformar, Shuei usou uma brecha, apertando o punho. Completamente envolvido em uma aura brilhante, Shuei entrou na batalha, devido ao poderoso ataque. O local da batalha estava coberto de fumaça densa. A face de Agnei estava cheia de surpresa genuína. Depois do ataque de Shuei, o demigode caiu ao chão com um estrondo. Voltando-se para Lucas, pediu que ele agisse agora, concentrando uma nuvem escarlate de aura em suas mãos. O personagem principal congelou em uma posição com seriedade no rosto. Lucas agradeceu a Shuei. Correntes de aura escarlate foram direcionadas em direção à atônita. De repente, o corpo do demigode foi totalmente coberto por Lucas, técnica que o fez emitir um grito agudo. Nesse instante, o personagem principal usou o absoluto quadrado de leão. Depois do ataque, uma grande nuvem de fumaça pairou no ar. Colocando as mãos no rosto, na mente de Banyan, ela se perguntava o que era, notando que ela sentiu forte mana e o poder divino. Observando o protagonista ao lado dele,
continuando a pensar. Vanean observou que essa era sua força atual. Voltando-se e tentou descobrir se era poder divino. Ao perguntar como Lucas combinou mana e poder divino, o rosto de Isabel estava cheio de surpresa genuína. Com raiva, Agnei chamou os garotos de mimados. Vendo os Knicks assustados, a demigode declarou ser sua apóstola. Com os dentes cerrados, o personagem principal abaixou a mão. Ao mesmo tempo, o corpo de Agnei estava envolto na aura escarlate de Lucas. Encolhendo o punho, observando o demigode. Um mergulho surpreendeu sua durabilidade incrível. Avançando a mão para mais um ataque. O personagem principal ordenou a Agnei que parasse e pare de chamá-lo de verme. Ao ver a batalha feroz, uma poderosa onda de aura surgiu. Com medo, Isabel pediu a Lucas que se contivesse, indagando se ele se lembrava do que Alaiá lhe disse. Isabel gritou que os personagens principais não devem continue abusando do poder divino, estendendo a mão para frente. Agnei mandou que Nick se aproximasse dele. Com um olhar de horror, Lucas pensou que se o semideus absorvesse o fênix, então não haveria mais jeito de salvá-la. Explosões de escarlate e aura brilhante começaram a se misturar. A aura escarlate do protagonista novamente envolveu o corpo de Agni. Enquanto Lucas aplicava sua técnica, o demigode gritou de dor. Com a ajuda de uma aura escarlate, o personagem principal conseguiu danificá-lo. Voltando-se para Lucas, ao seu lado, Ivan confirmou que funcionou. Pergunte-lhe qual era esse poder incrível. De repente, os personagens principais sofreram uma dor incomparável. Seus olhos começaram a rolar para trás. No momento em que pensou nos oponentes, precisando deixar uma imagem dos demigods. Quem o manteve em uma gaiola de aura escarlate apareceu em sua mente. Preocupado, Elier relatou se Lucas absorver o cristal de demigode novamente, o poder divino dentro dele poderia tomar conta. Ela virou a cabeça. Ela disse que, pelo menos, isso não é chamado de pessoa, apenas conseguindo ficar de pé. O personagem principal soltou um grito agudo. Ao se virar, assustado, Ivan tentou descobrir o que estava acontecendo. Os olhos de Lucas estavam embaçados por fios de aura vermelha, aproximando-se do personagem principal no chão. Ivan pediu que ele voltasse aos seus sentidos. Ao vê-los, Agni congelou em uma posição. Indignado, ele observou que Lucas já havia desistido. Apenas apoiando a espada, Snow tentava limpar a garganta. Voltando-se para a neve, que tinha a mão sobre a boca. Eles se perguntaram se ela estava bem. Ele observou ainda alguém que vive em uma região fria não pode manter essa temperatura. Explosões poderosas continuaram a ser vistas aos pés de Agni. A mão de Shuhai estava envolta em raios de aura brilhante, com velocidade relâmpago, enquanto continuava a desferir um grande número de golpes. Ele tentou atravessar o corpo do Demogorgon. Gritando, Shuei aproveitou a abertura de 1 milhão. De repente, Agni o agarrou. Voltando sua atenção para a cadeia, Shuei, o demigode,
ordenou que ele interferisse com moderação. Erguendo a cabeça, Ivan falou com Shu-Rei, dizendo que ela era uma mulher cujo nome não conhecia. Nesse momento, Agni chamou os caras de insetos irritantes. Depois disso, apertando Shuei na mão. O demigode o destruiu. Ao ver, Ivan ficou chocado. Os restos do corpo de Shuei flutuavam no ar. Alguns destroços caíram. Com o rosto perplexo, eu fiquei congelado em uma posição aparecendo diante do corpo de Luca. Agni sugeriu que poderes divinos ultrapassaram as capacidades humanas, chamando-o de não inteligente, sorrindo de lado. O demigode observou que, independente da determinação do personagem principal, um homem é um homem, dizendo que usar o poder divino é necessário uma taxa igualmente significativa. Com os dentes cerrados. Pensando, Ivan se perguntou em que tipo de situação desesperadora se encontravam. Notando que não conseguia ver nada a não ser pela destruição deles. Ao se aproximar de Ivan, Nora pediu que ele não ficasse tão atônito, com uma expressão séria no rosto. Ela pediu que ele se concentrasse em proteger Lucas, observando o protagonista exausto. Nora disse que só podem aguentar, de qualquer forma, até que ele recupere os sentidos. Depois disso, Ivan se perguntou o que fariam se Lucas não acordasse, envolvendo seu corpo em uma aura. Nora declarou que, neste caso, seu tempo acabaria ali, com velocidade de raio. Ela correu em direção a Agni, usando sua técnica. Ela tentou atravessar o corpo do demogode. De repente, vendo algo, ela desviou o olhar para o punho. Em seus pensamentos, ela observou que, como esperado do poder da chama, quanto mais ela atacava, mais se feria. Com os dentes cerrados, Nora avançou para golpear. Por causa de seu ataque, uma explosão aconteceu ao lado do corpo de Agni, apenas conseguindo ficar de pé em uma perna. O demigode observou Nora suspensa no ar. Tomando uma postura de luta, Nora preparou-se para criar uma nova técnica. Apunhalando seu punho, ela criou um selo mágico, usando a profundidade do poder de uma guerreira mage. Depois de acertar Agnes, Nora ativou a borda de seu punho de pedra, devido ao poder colossal do golpe. O demigode foi jogado de lado. O local da luta estava coberto por uma grande camada de poeira. Isso subiu no ar, surpreso. Snow refletiu sobre como Nora o fez voar. Com apenas um enorme punho, notando a força do mentor de Vivan. De repente, a mão de Nora começou a sangrar devido à intensa dor. Nora mostrou os dentes, caindo de joelhos. Ela percebeu em seus pensamentos que o braço direito estava quebrado. Abaixando a cabeça, ela tentou recuperar o fôlego. Preocupada, ela percebeu que Ivan estava certo. Vendo como Agni se aproximava, ela percebeu que ele era realmente incrivelmente forte. A alma de Lucas estava em um lugar misterioso. Olhando ao redor, ele supôs que ele estivesse dentro do mundo do estado mental. Voltando-se, o personagem principal ouvia alguém dizer que este era o limite dele. Indra sorriu, notando que isso não era ruim para um humano.
Vendo Indra sorridente em seus pensamentos, Lucas revelou ter visto aquele rosto, dizendo que foi o demigode que Rick matou primeiro, usando sua poderosa aura. Ender cobriu o corpo do protagonista. Com isso o fez gritar. Havia marcas sangrentas no rosto dele. De repente, muitos projéteis atravessaram o peito dele. Mild sorriu e observou que, mesmo que fosse assim, quem deve morrer, morrerá. Lucas não pode derrotar os deuses, completou, sobrando acima do personagem principal. Os demigods declaram que aceitariam este corpo físico. Com os dentes cerrados, Lucas os chamou de vermes patéticos. Um grito veio da boca do torturado. Protagonista, assustado. Isabel pediu que ele voltasse aos seus sentidos. Caindo de joelhos, Nora enfrentou o Demogogo furioso, gritando. Ivan se voltou para ela, de costas para Agnei. Ivan ativou o escudo de pedra. Voltando-se, pediu a Nora que lutasse, pelo menos pensando um pouco na idade, desviando o olhar para Lucas no chão. Informei. Nora, ela não era a única preocupada com ele. Os olhos do personagem principal estavam rolando para trás, vendo Lucas pegar a flecha. Isso estava preso no peito dele. Indrel declarou ser suas habilidades eram extremamente interessantes, prestando atenção aos demigodos sorridentes. Em seus pensamentos, o personagem principal assumiu que eles viviam dentro dele. Graças aos cristais que absorveu, Indra observou que Lucas causou uma forte impressão, adicionando que ele os interessava por não desistir ainda após 4.000 anos de prisão. E o Senhor é o melhor continuar pensando no personagem principal. Acredita que essas possam ser ilusões que foram criadas por sua autoconsciência. Abaixando a cabeça, ele perguntou-se se Lucas achava que realmente ganhou plenamente o poder divino. Risando, Milde observou. Agora, eles possuem o corpo do personagem principal. Frozen em uma posição, Lucas pensou nas palavras de Ellie. Que se o controle sobre o poder divino foi tirado dele. Ele parecia destruído, observando. Agora ele compreendia o significado dessas palavras. Erguendo a mão, Indra perguntou se Lucas tinha algo pelo qual ele poderia se sentir injustiçado, afirmando que, embora inicialmente o tivesse, era o corpo de outra pessoa. Depois disso, no momento quando o corpo do personagem principal, a aura envolveu em um piscar de olhos. Ele gritou. Lucas tinha várias queimaduras no rosto. Enquanto pensava, o personagem principal percebeu. Isso não era apenas um raio, dizendo que isso afetou diretamente sua autoconsciência. Abaixando-se sobre Indra, chamando o que viu de incrível, disse que a autoconsciência de uma pessoa comum já teria se transformado em erguendo o dedo. O semideus observou que não importava, dizendo que ainda tinham muito tempo, vendo o personagem principal gritar de dor. Indra começou a se perguntar quanto tempo poderia resistir. Voltando-se, Nora pediu a Ivan para chamar a atenção de Agni, para que ela pudesse romper a fonte. Olhando para o corpo do demigode, que estava em chamas. Tentou saber se isso teria efeito.
dizendo que ele não só tinha um corpo enorme, mas também habilidades sérias para reviver. Preocupado, Nora pediu a Ivan que abrisse bem os olhos e visse, declarando que iria mostrar-lhe a técnica secreta de um mago guerreiro. Ivan ficou chocado com o que ouviu, com um olhar cheio de emoção. Ivan pediu a ela que não morresse. Em troca, Nora o chamou de garoto desagradável. Ivan, surpreso, disse que o fato era: ainda havia muitas coisas por fazer. Ele queria aprender com ela. Um sorriso suave surgiu no rosto de Nora. Voltando-se para Bane, que estava por perto, Snow pediu ajuda a ela, olhando para frente. Snow disse que, com Lucas inconsciente, apenas Bane pode ajudar todos com magia, perguntando se ela consegue uma gota de suor. Lentamente desceu pela face nervosa de Bane. Ela olhou para o personagem principal, quem continuou a gritar, inconsciente, com uma expressão séria no rosto. Banhem disse que poderia lidar com isso. Voltando-se, Ivan viu a neve se aproximar do demigode. Paralisada, em uma posição, Snow disse que estava muito quente para ela. Acreditando que precisava terminar tudo rapidamente, e mergulhou seu corpo na água gelada, estendendo as mãos. Ivan observou que seria maravilhoso, com as mãos à frente. Bayan começou a transferir sua mana. Muitas figuras de gelo se formaram no local da batalha, agarrando a espada. Snow tentou descobrir qual caminho Ivan deveria seguir. Em troca, ele disse que iria para a esquerda. Entrando na batalha, Snow declarou que, nessa situação, ela iria para a direita. Depois disso, empurrando-se do chão, os rapazes correram para atacar, estendendo as mãos. Agnei concentrou uma esfera de fogo neles. O semideus tentou atravessar Ivan com sua aura. Um bloco de gelo apareceu na frente de seu rosto. Gritando, Banyan pediu que os rapazes mantivessem a chama em seu corpo. Agarrando o punho, Ivan congelou em uma posição, acertando o peito de Agnei. Ivan ativou o punho de ferro do guerreiro mago. Um enorme buraco surgiu no peito do demigode. De repente, ele ergueu a cabeça. Agnei encontrou neve. Quem o atacava de cima? Seu corpo estava envolto em correntes de poderoso aura roxa. O corpo de Luca estava coberto de graves queimaduras. Indra, rindo, parabenizou o personagem principal, dizendo que resistiu a 10.000 raios. Vendo o rosto desfigurado de Lucas, Indra observou que ele realmente parecia um monstro, sugerindo que ele estava atingindo gradualmente o limite, concentrando uma massa de aura em sua mão. Andrew declarou que este ataque seria o último. Ele sorriu e desejou a Lucas uma boa viagem, pensando em estar próximo da morte. O personagem principal não sabia o que fazer. De repente, no local onde Lucas estava preso, tudo estava coberto por uma aura roxa. Os semideuses ficaram chocados com o que viram. De repente, uma profunda ferida surgiu no corpo de Indra. Erguendo a cabeça, Lucas ouviu e voltou ao desconhecido, e se perguntava por que estava ali. Uma silhueta era
visível de fumaça roxa. O rosto de Lucas estava confuso. Rick surgiu diante de seus olhos, colocando a espada na bainha. Rick observou que o personagem principal parecia terrível. Vendo o demigode à sua frente, o personagem principal ficou atônito, olhando para Lucas. Tentou descobrir por que estava ali, notando que ele ainda não absorvera seu cristal. Depois, Rick se sentou ao lado dele, criando uma maçã na mão. Os semideuses disseram que ele era apenas resquícios de pensamentos. Descascando a maçã, Rick observou que Mel e Indra também notaram, abaixando a cabeça. O demigode anunciou que eles iriam reviver em breve. Novamente, eles disseram que não desapareceriam até Lucas matá-los. Depois de criar um prato de madeira, Rick colocou as maçãs cortadas ali, com expressão preocupada. Os principais personagens afirmaram que eles não têm tempo para sentar assim, adicionando que seus camaradas estão lutando contra a agonia agora mesmo. O rosto do demigodo estava sombrio de tristeza, colocando um pedaço de maçã na boca de Lucas. Rick avisou que era o momento antes da morte dele. Vendo como o personagem principal começou a mastigar, o demigode observou que, para ser mais preciso, este lugar é como um caleidoscópio, dizendo que o conceito de tempo aqui é diferente do mundo exterior. Então ele declarou que, mesmo que seja assim, então eles não devem relaxar de repente. De repente, o rosto de Lucas voltou ao normal. Surpreso, o personagem principal começou a examinar seu corpo. Olhando para o surpreso Lucas, Rick disse que era hora de ele tomar uma decisão. Erguendo a mão, o semideus disse ter o protagonista. Cristal na mão, vendo o cristal flutuando no ar, Lucas se perguntou o que aconteceria se aceitasse. Com uma expressão séria no rosto, Rick sugeriu que Lucas se tornaria um semideus. Olhando para o protagonista, atordoado, Rick observou que não havia sentido em duvidar. Uma imagem de seus companheiros surgiu na mente de Lucas. Rick observou que, se Lucas não o aceitar, ele irá morrer. Ele morrerá em breve, cauteloso. O personagem principal congelou em uma posição, olhando para o Rick cauteloso. Lucas pensou que havia esquecido algo. Erguendo a cabeça, o personagem principal declarou estar agora livre. Blake disse que, por causa disso, ele não precisava escolha entre mana e poder divino. Estendendo a mão, Rick considerou que Lucas esqueceu naquela situação, dizendo que não era ninguém ali quem primeiro lhe contou. Mas ele mais adiante relatou que essas duas coisas não podiam mais coexistir. No corpo de Lucas, direcionando sua atenção para o semideus surpreso, o protagonista declarou que iria uni-los, apontando para Rick e Lucas, que ele poderia ver isso como a chave para alcançar as 10 estrelas, superando limitações humanas, colocando o cristal no peito. Lucas iniciou o processo de absorção. Um brilhante raio de aura envolveu seus olhos. Por causa de uma dor insuportável, o personagem principal gritou. Vendo Lucas
flutuar no ar. Um deficiente tentou descobrir o que estava errado com eles. Com raiva, Snow soltou um grito agudo. Agarrando a espada, ela desferiu um ataque devastador contra Agnes. Snow, apoiando-se no joelho, tentava recuperar o fôlego. Deitado no chão, a agonia batida começou a se enfraquecer. Em seus pensamentos, Snow percebeu como a deusa se sentia, acreditando que o ataque havia funcionado. Olhando para a estúpida neve, Agni percebeu que era a verdadeira apóstola de Rick. A demigode, erguendo a cabeça, considerou a situação grave, afirmando que ela não tinha direito de usar a espada de Rick. Técnicas. Depois disso, Agni apertou o corpo de Snow com a mão. Devido ao poder inimaginável, a neve gritou de dor naquele instante. Agnes declarou que Rick havia morrido. É por isso que o poder dos apóstolos deve aumentar. Notando que ele não sentiu nenhuma gota de poder divino nela. Agarrando Snow em seus braços, o semideus questionou o porquê disso, notando que a resposta era óbvia. Vendo a neve gritar, Agni percebeu que não era boa o suficiente para arriscar ver o poder divino de Rick. Depois que Ivan acertou a mão do demigode, o corpo de Snow começou a cair. Depois de pegá-la, Ivan tentou saber se ela estava bem, perguntando-lhe para voltar aos seus sentidos. Erguendo a cabeça, Ivan viu a mão de Agnes se aproximar dele. Ele ficou chocado com o que viu. Paralisado em uma posição, Banyan soltou um grito agudo. De repente, o demigode descobriu correntes verdes, de Bane e Zora, que envolveu seu corpo, horrorizado. Agni se perguntou o que era. Continuando a recuar, Ivan tentou descobrir o que aconteceu, notando que o movimento do bloco de fogo parou. Nos braços de Ivan, Snow informou que era o idioma dos dragões. Ao ouvir isso, eu me perguntei se ela estava falando do idioma dos dragões, comunicando-se. Uma enorme barreira mágica cercou o corpo de Banyan. Olhando para o berrando Banyan, em seus pensamentos, Agni sugeriu ser uma dragão, dizendo que isso não poderia ser, que não havia mais dragões na terra firme. Depois de apoiar a barreira mágica, Banyan ajoelhou-se enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela pensou em como usaria a língua do dragão para parar seus movimentos, notando que seu limite era de 3 segundos. Com a cabeça baixa, o semideus acreditava na existência de um dragão híbrido. Diante dele, Banyan deitava-se no chão. Estava coberto de surpresa genuína. Avançando em sua direção, Agni declarou sua confiança, que ela causaria os maiores problemas aqui. Isabel gritou e implorou a Lucas que voltasse à razão. Um misterioso orc continuou emanando do corpo do protagonista. O rosto dele estava coberto de bolotas de energia roxa. Com as mãos cruzadas, a alma de Lucas congelou em meditação. Fechando os olhos, o personagem principal achou que o Mana parecia muito embaçado, inclinando o seu corpo e seus pensamentos. Lucas revelou que, ao contrário, o poder divino tornou-se incrivelmente poderoso.
observando que era o atual, o estado do corpo físico dele, dizendo que por causa do cristal de Ricky, a maior parte da mana foi suprimida pelo poder divino. Vendo o demigodo fechar os olhos, ao continuar pensando, ele passou a ser. Lucas declarou que o cristal refinado do apóstolo, ao contrário, tinha um forte efeito de aumentar a quantidade de mana, adicionando que já era um poder comprovado, com uma expressão séria no rosto. O personagem principal pensou que isso significava que, a menos que uma solução fosse encontrada, seria impossível converter poder divino em mana. Agarrando as mãos, Lucas disse compreender o peculiar característica de possuir poder divino. Uma imagem de um corpo surgiu em sua mente, ao longo dos quais se espalhavam brilhantes correntes de aura. O personagem principal falou sobre a divindade. O poder é cruel, dizendo que, portanto, nega todas as energias que não sejam as próprias, adicionando que não só a mana, mas também o poder da natureza e até o coração de um dragão. Lucas relatou que essa é a razão, possuindo tanto mana quanto poder divino. Ao mesmo tempo, endireitou-se. O personagem principal pensou que a natureza do poder divino não pode ser alterada. Será alterado. Uma imagem de duas auras se fundindo apareceu em sua mente. Os principais personagens afirmou que mudaria a natureza do mana. Lembre-se que o poder divino que surge rapidamente, como água corrente, não resiste, mas envolve. A seguir, uma imagem de um aglomerado de área azul apareceu na mente de Lucas, após o qual o personagem principal disse que em instantes, quando a mana se transforma em poder divino, ele reconhece o poder que não é nem monarquia, nem poder divino, intrigado com o que é, devido às poderosas rajadas de Ora. O cabelo de Lucas começou a balançar. Cuidado! Ricky supôs que o personagem principal havia encontrado o caminho. Com um sorriso, Lucas pensou que era isso. Erguendo as mãos nos pensamentos, ele falou do poder destrutivo da divindade e a harmonia do mana, notando o mistério de possuir duas qualidades, inclinando a cabeça. Rick disse que era a primeira vez que sentia algo assim. Poder, perguntando o que era, voltando sua atenção para as mãos. Lucas supôs que era a combinação de divino, potência e mana. Havia reflexos de uma aura brilhante em seu rosto. No momento, o rosto, ao anunciar o poder da Mãe Divina. Rick, perdido em seus pensamentos, olhava adiante. Vendo a imensidão do lugar onde estavam, Rick observou que Lucas era péssimo em inventar nomes. A seguir, o personagem principal tentou descobrir por que o demigode pensa assim, adicionando que é temporário o corpo de Indra começou a se formar no ar ao lado dele. Mild também começou a aparecer. Desviando o olhar, Rick informou que isso era esperado, dizendo que os deuses haviam aparecido. Deitado no chão, Lucas observou que isso aconteceu a tempo, dizendo, esta era a chance de testar quão poderoso seria o poder divino. Em uma batalha real, virando-se, vendo os semideuses, Rick
tentou saber se o personagem principal precisava de ajuda. Ao se levantar, Lucas lembrou a Rick de suas palavras. As palavras eram que, até que ele os derrubasse, ele seria ressuscitado. Tomando uma postura de luta, vendo Rick, o personagem principal pediu que ele ficasse parado. Lucas ficou chocada com que viu estendendo a mão.